Limonadas é um podcast da Galeria Monumental de Lisboa que procura divulgar o trabalho dos artistas que expõem atualmente nesta galeria e dar a conhecer a sua história de 40 anos no panorama artístico nacional e internacional. Limonadas, podcast coordenado por Caroline Ramos, é um projeto da equipa da Galeria Monumental, gerida pela Cooperativa Monumental do Limão, dirigida por Ana Maria Pereirinha, com direção artística e curadoria de Manuel Sampaio. Limonadas. Em vez de amargar-te, dedica-te à arte. Olá Maria. Olá. Bem-vinda ao Limonadas, o novo podcast da Galeria Monumental, o qual tu vais estrear, portanto és a primeira convidada, cujo objetivo é divulgar o trabalho dos artistas que aqui expõem, com regularidade, além de darmos a conhecer a história dos 40 anos deste espaço e da sua importância tanto nacional como internacionalmente. Vai ser uma conversa descontraída, portanto, sem medos, leva o teu tempo a responder. Qualquer dúvida, se precisares de parar, também podes pedir e paramos por um bocadinho. E vamos começar por fazer uma apresentação sobre ti. Fala-nos um pouco sobre ti, quem és e de onde vens. Antes de mais, queria perguntar porque é que o nome é Limonadas? É por causa deste limoeiro? Também. Surgiu o nome Limonadas não só por causa do limoeiro, mas também porque a cooperativa que gera o espaço é a Cooperativa do Limão e porque, segundo o Manel, quando a vida te dá limões tens que fazer limonada. E limonadas vem no sentido de agarrarmos as oportunidades que temos e fazermos delas as melhores experiências. E esta galeria acaba por representar um pouco isso. Vamos ir ou não? É então... Limonadas, exatamente. E pronto, vai para me apresentar? Exatamente. Fala-nos um pouco sobre ti, quem és, de onde vens. Eu sou a Maria e sou lisboeta. Estou de regresso a Lisboa porque estive no Porto durante 2 anos e é um prazer voltar. Eu já estava a querer cá estar. Sou pintora. Há muita gente que me pergunta porque é que eu digo pintora e não artista. E eu não sei muito bem, mas eu digo sempre pintora. E como é que começaste o teu percurso artístico? Houve um momento ou experiência que te inspirou a seguir esta profissão? Eu acho que sempre fui um bocadinho assim, a querer fazer coisas e muitas perguntas sempre. E é engraçado porque eu dou por mim hoje a fazer as mesmas perguntas que fazia ao meu pai quando ia com ele a pé para a escola. E isso é muito engraçado, acho eu, a sentir que, a perceber que a coisa já lá estava e se calhar não mudou assim tanto, não é? Cresceu um bocado, mas é a mesma. Pois, eu sempre desenhei, mas acho que pronto, todas as crianças desenham, não é? E depois a certa altura estava na escola e os meus pais puseram-me a mim e às minhas irmãs no Instituto Gregoriano de Lisboa, que é uma escola de música. Fui para lá estudar violoncelo e eu lembro-me perfeitamente, o violoncelo e as outras cadeiras todas, a formação musical e o coro, e eu lembro perfeitamente no primeiro ano de ir para casa a pedir ao meu pai uma coisa igual, só que de desenho e pintura e de artes plásticas, e o meu pai tristíssimo a dizer que não havia. Então eu lembro-me de ser miúda e estava no instituto e na escola ao mesmo tempo, aquilo era extracurricular, e depois fazia os sábados para crianças do arco e assim imensa coisa que o meu pai arranjava para me pôr a fazer aquilo que eu queria e que ele se calhar também sentia que eu devia fazer. Então, para além... Mas pronto, eu acho que a música também foi super importante e acho que ainda é super presente na minha prática, porque estudei imensos anos. E depois... quando saí da secundária, fiz artes na secundária, como pronto, já era de esperar, e depois fui para as Belas Artes, mas fui fazer design de comunicação. E foi assim uma coisa, não foi... Eu na verdade tinha pintura como segunda opção, mas eu queria imenso ir para design, e fui, e adorei a escola. Eu acho que adorei mais a escola do que o curso. Fiz, mas é porque eu na verdade eu não queria ser aquilo, então eu estava a fazer aquelas cadeiras a gostar imenso, mas onde eu vibrava
mesmo, era no desenho e assim, havia uma cadeira que eu fiz de ilustração que adorei porque era super livre e super experimental. Mas pronto, eu adorei, foi a escola, o ambiente da escola, os amigos que fiz lá, então... E depois... Por isso aí se calhar começou um bocadinho, não a querer ser, ou a querer fazer aquilo que eu faço hoje, mas a perceber que se calhar o caminho que eu estava a seguir não era exatamente aquilo que eu queria fazer. E depois quando saí, acho que encontrei-me assim com a pintura de uma forma muito diferente quando saí da faculdade, da licenciatura. E comecei a trabalhar muito, a desenhar muito, a pintar muito, muito experimental, nunca tinha tido assim... Não, é? Não tenho aquela escola académica que se calhar as pessoas que fizeram 4 anos de pintura têm, é tudo muito à descoberta ainda hoje. E depois decidi que queria ir para algum lado, conhecer pessoas que estavam a fazer aquilo que eu achava que queria fazer, que era a pintura, então fui para o Porto. E fui para o Porto fazer um mestrado em artes plásticas. Porque me queria envolver de alguma forma com aquele meio e sentia que cá, a fazer as minhas coisas assim, porque eu estava solta, não conhecia muita gente, a pintores e artistas cá, embora eu tenha estado nas Belas Artes, mas o design é assim muito separado, é um canto lá num dos lados do edifício, então eu não conhecia muita gente dos outros cursos, e o Porto veio assim como uma oportunidade enorme e incrível para eu explorar a pintura e o meu trabalho e o que é que eu queria fazer. E fui para lá mesmo a querer perceber o que é que eu estava a fazer. E foi mesmo engraçado, foi ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. E durante o meu tempo lá fiz algumas residências, o que também foi muito importante. Mas pronto, ou seja, acho que não houve um dia em que eu percebi quero ser assim, ou quero ser isto, ou quero fazer pinturas. Acho que foi um caminho que eu fui desbravando. E o que é que encontraste no Porto que não estavas a encontrar aqui em Lisboa? Porque em Lisboa há muita vida artística. Pois acho que foi a comunidade. Tipo, eu estava na escola e por isso ateliê com outras pessoas e esse sentido de diálogo que eu aqui não tinha porque não conhecia. E isso foi muito incrível. Acho que cresci muito no diálogo com os outros lá. Até agora, qual foi o momento mais gratificante do teu percurso e o que é que o tornou especial? Tendo em conta estas idas e vindas entre Lisboa e Porto, teres feito um curso de design, teres querido explorar as artes plásticas, desde miúda, com a música... Qual foi o momento que se destacou mais neste percurso todo? Nesse percurso? Não sei. Porque claro que há coisas super importantes, mas não sei se vejo assim um que me tenha... Porque eu acho que os que me marcam mais são os pequeninos no ateliê. Como por exemplo? O poder estar a pintar. Eu acho que isso é profundamente transformador, no sentido em que, ou seja, eu permitir-me a estar ali, a fazer aquele trabalho. E eu acho que isso é uma descoberta. O perceber que isso é possível, sabes? Fazer disso um trabalho, ou mais do que um trabalho, uma vida. E eu acho que isso é uma coisa que veio... Talvez com a minha ida para o Porto, dizer ok, agora vou pensar sobre isto, vou para aquela cidade onde eu nunca tinha vivido, tentar isto, pensar sobre isto, sobre esta prática. Ou seja, o ato de criar por si só é gratificante. E as coisas que se encontram no ateliê, na pintura, eu acho que é essa coisa de... as imagens vão-se fazendo, não é? Eu vou trabalhando, porque normalmente as minhas pinturas não ficam acabadas numa sessão. E acho que isso nunca me aconteceu. Isso acontece no desenho, mas na pintura acho que nunca me aconteceu, mesmo nos primeiros trabalhos que eu fiz. Mas
eu acho que é sempre muito incrível quando aparece uma coisa na pintura e eu digo tipo, pois é. Porque é como se eu estivesse a ver uma coisa que eu afinal já conhecia. E esse é que é mesmo, eu acho que o momento mais lindo de tudo. E não é porque a pintura é linda, não sei o que é que isso quer dizer, mas é porque o momento é muito esclarecedor. E qual é que foi a palavra que tu usaste? Gratificante. Gratificante. É profundamente gratificante reconhecer no trabalho alguma coisa minha. Mais do que até momentos em concreto. Porque claro que as exposições sempre foram inaugurações, momentos super marcantes, tipo pessoas que eu conheci, que fui conhecendo. Há assim amigos muito, muito, muito importantes no meu percurso que foram aparecendo. Mas mais do que isso, eu acho que é mesmo a prática o que me dá mais gozo, não é? E que me dá mais, não sei se é certeza, mas confiança, certamente. Funciona como uma âncora. Completamente. Ou como uma bússola. Sim, porque eu sei que ali eu vou descobrir. Posso não ter ninguém à minha volta, mas ali está tudo a acontecer, se eu quiser. E eu acho que isso é o mais gratificante da prática e do ser artista. Eu nem sei bem se sei o que é que isso é, mas... De que forma é que sentes que contribuis para o ramo das artes? Isto é uma pergunta muito, muito, muito geral, muito ampla. Às vezes praticar, fazer, descobrir não tem que ser necessariamente com o objetivo de influenciar, e é uma resposta super válida, mas sentes que contribuis ao que tens contribuído nos últimos anos, e não falo numa escala grande, às vezes pode ser numa microescala, para o ramo das artes. E como? Olha, eu tenho feito amigos muito lindos e eu acho que aí, amigos artistas com trabalhos incríveis, pessoas lindas que eu admiro imenso no trabalho e em si mesmos, e eu acho que aí é aí que a coisa começa, não é? Quando se está em diálogo e as coisas acontecem no diálogo. Eu não sei até que ponto é que faça alguma diferença. Sei que para mim, no espaço do ateliê, sim, mas fora disso, não sei. Eu sei é que o diálogo com alguns desses meus amigos, como a Tis Leão, que escreveu esse texto lindo para esta exposição aqui na galeria, e o tal amigo que eu te falava, escritor, que é o Ricardo Sousa Monteiro. São assim pessoas com quem eu converso e a bola começa a rolar. E começa a acontecer e o mundo começa a expandir. Então, sim, eu sei que eles têm este impacto em mim e eu acho que de alguma forma eu também tenho neles, não é? Porque estamos sempre a conversar, o diálogo acontece e parece nunca parar. Então, de alguma forma, acho que sim. Pelo menos aqui nessa minha pequena escala dos meus pares com quem eu converso mais e estou mais. Espero que sim, que para eles seja bom. E como eles também estão assim no meio, pronto, é uma espiral que se expande. Sim, no fundo, essa contribuição, como disse, não tem que ser à macroescala, no sentido de fazes uma mega intervenção ou uma mega exposição que vai mudar o planeta de um dia para o outro. Pois, é o paradigma, acho que exatamente, não. Muito difícil isso vai acontecer. Estas pequenas influências entre os teus amigos, que também têm as suas práticas artísticas e, por consequência, depois criam coisas influenciadas ou com base nas conversas que tiveram, e assim sucessivamente. Sim, na partilha de material, de livros e música, é tão bom e tão rico sempre que é estranho se acabar por aí, não é? Acho que há de sempre... Sim, está em expansão, diria. Eu sei que em mim está, por isso... Muito bonito. Sobre Do Fogo e do Mito, a exposição que
que nos trouxe até aqui, a esta conversa. O que é que te inspirou? Qual foi a tua motivação para criares estas obras? Olha, eu acho que este trabalho é assim o resultado de um encontro de várias coisas que me foram acontecendo. Porque como eu estou de regresso a Lisboa, eu vi-me naquela posição de, no Porto, empacotar tudo, que para mim foi muito difícil. Pôr as coisas em caixas é um gesto que me foi super doloroso, talvez por eu estar a dizer adeus a toda uma fase da vida, talvez, mas foi super difícil para mim encaixotar as coisas. Embora eu soubesse que ia chegar aqui e ia desencaixotar eventualmente, mas achei difícil esse gesto de pôr uma coisa dentro de uma caixa e fechar uma caixa. E então no ateliê isso foi especialmente duro. E por isso eu venho para Lisboa assim, tirar as coisas, montar o ateliê outra vez, que é também assim quase teatral, não é? Okay, como é que eu quero mover-me neste espaço e o que é que eu quero ter no ateliê, o que é que eu quero manter mais ou menos em arquivo, não à vista. E o pensamento tudo isso dá que pensar, não é? As coisas vão-se acumulando em nós, mas depois estar ali a vê-las é tipo, e isto aconteceu e aquilo aconteceu. E na altura eu estava já cá, no início do ano, a ver uns trabalhos que tinha feito quando cheguei de uma residência que fiz nos Açores, em São Miguel. E os Açores eu acho que foi um momento mesmo muito forte para mim, porque foi um perceber com o corpo, nada quase de razão, mas muito do sentido e do encontro com aquela terra, essa questão do nascer, que é uma terra vulcão. Às vezes estamos a andar na pedra e a pedra é quente porque a lava está ali, não é? E o vulcão está ativo e a respirar. O cheiro das fumarolas. Há um sítio lá que é a Ferraria, que tem uma fumarola submarina. Então faz assim uma poça, tipo uma piscina de água quente no meio do oceano, que é absolutamente incrível mergulhar ali. E essa questão da terra, do interior da terra, que se manifesta do nascimento do oceano profundo, foi super marcante para mim, porque é quase como se fosse uma experiência de mim mesma, de um nascimento, mesmo de uma barriga de uma mãe que é quente e que tem lá uma pessoa a crescer. E nessa altura eu trabalhei imenso, e depois quando estava a ver esses trabalhos outra vez, parece que esses momentos dos Açores nunca mais saíram da minha prática. Foi como assim uma descoberta que mudou o paradigma quase do trabalho. É tipo, eu venho desta terra, ou pelo menos como esta terra que nasce e é quente. Acho que a temperatura é aqui muito forte, o estar descalço na pedra quente. É uma sensação muito estranha e muito boa ao mesmo tempo. E este trabalho tem a ver com esta construção, esta questão do mito, quase como esta história que eu fui inventando ou que fui desenhando sobre mim. Esta coisa, quase uma mitologia só minha, que é um pensamento sobre esse nascer, mas ao mesmo tempo inventado. Ou sim, como se eu quisesse explicar a mim mesma como é que as coisas foram. E o fogo é isso, não é um fogo de incêndio em chamas, mas é um fogo mantélico, um fogo que está debaixo da terra, que faz esse fogo de ventre que aquece o corpo. E que aconchega e inspira também, não é? Sim, sim. Sim, essa sensação. Eu estive lá em fevereiro, em São Miguel, e apesar de lá ser mais quentinho do que cá, em fevereiro é muito agreste. E eu estava lá na Ferraria, que é esse tal sítio onde tem a fumarola submarina, e estavam lá uns rapazes a mergulhar, e eu ia de fato bem vestido, porque eu ia com a fisgada se der para mergulhar, se não estiver muito violento. Porque me tinham dito, olha, que se tiver um mar muito violento, maré a vazar ou a subir, assim,
com grandes movimentos é perigoso, não vás. Mas eu vi que tinha lá uma cordinha presa à rocha e uma escada para descer, e eu vi lá uns miúdos a mergulhar e pensei, quero imenso tentar, agarro-me à corda, pronto. E quando eles saíram eu perguntei se estava muito forte a corrente, né? Eles assim, olha, não está muito, mas nós ficamos aqui a ver, assim vais mais tranquila. E eu, está bem. E é impressionante, porque não estava calor cá fora, eu estava de casaco, tirei, fato de banho, fui a correr, tipo, mais ou menos a correr, também não queria cair porque aquilo é só a rocha, assim, e entrei dentro da água e era quente! E era mar alto, tipo, eu olhava para a frente e era um oceano como eu nunca vi. É uma percepção do oceano muito diferente daquela que nós temos aqui na praia. Eu não sei se já foste aos Açores, mas é assim uma loucura. Já. E dá um medo, mas ao mesmo tempo lindo, fascinante, aquele quente. E eu fiquei ali um bocado tipo, uau, o que é isto? E depois saí, os meus mesmo queridos, tipo, ok, agora vamos embora. Estavam todos cheios de frio, tipo, roxos. E eu, ok. Fiquei ali a secar-me, assim, no silêncio. Silêncio nada, porque aquele mar é mesmo barulhento. Lindo. Cheio de espuma. Depois a maré começou a subir imenso. Eu ainda fiquei lá um bocado, mas depois ia ficar sem caminho. E essa experiência foi super forte. Essa questão da água. E por isso do fogo e do mito. Quase como se eu quisesse voltar a esse momento, não para voltar, mas para recontar a história. Esse momento, não o do mergulho, mas o do outro mergulho, quando eu estava dentro dessa barriga. Acho que é isso. E há bocado, quando estávamos a falar da descoberta da pintura, que acontece nas imagens da pintura, acho que tem a ver um bocadinho com isso, que é, depois eu estou no ateliê e a minha cabeça sai desses lugares. Já está ali, às vezes está a música a dar e eu já nem sei o que é que está a dar. Já nem sequer estou a ouvir nada. Mas depois as imagens começam a aparecer e eu começo a ver, tipo, pois é, como se aquilo fosse uma coisa que eu já conhecesse. E eu acho que nesse sentido é muito semelhante à experiência da ilha, porque aquilo eu nunca tinha estado nos Açores, nem numa ilha vulcânica, e aquilo foi profundamente apaziguador no sentido em que, tipo, pois é, tipo, há um sítio, há este sítio quente, onde as coisas nascem, e é mesmo quente. E eu, pois é. Isto agora está-me a fazer lembrar a partilha que fizeste sobre a gratificação estar no momento da descoberta. E agora com estes exemplos estou a perceber melhor de que é que queres dizer. Porque lá está, cada descoberta é uma descoberta. As minhas são completamente diferentes das tuas e a forma como expressamos também é diferente. Mas estou aqui a visualizar isso, essa descoberta de teres ido aos Açores e teres visto algo ou teres sentido algo que sempre esteve em ti. E houve uma conexão. E eu, pelo menos, quando olho para as tuas pinturas, vejo isso. Vejo que há muitas emoções fortes. Então também é interessante perceber de onde é que vêm essas emoções fortes e porquê. E isso é ainda mais bonito do que só olhar a pintura. É perceber o que é que está por detrás da pintura. Pois há outra coisa, isso é muito engraçado, estás a dizer. Isso de se ver de alguma forma essa emoção à flor da pele. Porque eu sinto muito isso, há muitas vezes no ateliê em que tipo, o meu coração está a bater muito. Uma vez disse isso ao meu pai ficou assustado, tipo, mas se calhar temos que ir ao médico, sabe? Não, eu acho que isto é normal, quer dizer, quando uma pessoa fica muito assim. Eu não tenho isto em mais lado nenhum, por isso está tudo bem, não é nenhuma arritmia. Mas é quase como uma urgência de tirar para fora. É. Aquela ansiedade de estou a ser percorrida por algo que quero sair e preciso de fazer já, senão rebento. Sim. E é tão fora... o momento do fazer é tão fora da razão que parece que às vezes sou tipo apanhada despercebida. É tipo, caramba, o que é isto? Assim no ateliê com coisas. E acho que esta exposição também me apanhou nesse momento de transição de passar de um ateliê em que eu estava com outros artistas
lá para um ateliê aqui em Lisboa em que eu estou sozinha. E isso é uma mudança grande e forte. O pensar, ok, eu estou aqui sozinha. É concretizar mesmo a solidão da prática, que na verdade já tinha, não é? Porque o trabalho não é feito em coletivo, na altura já não era, por isso eu já o fazia comigo. Mas é muito engraçado depois também perceber que eu própria procuro essa solidão, ou esse estar sozinha, preciso dele. E isso foram coisas que eu também percebi aqui, esse pensar sozinha. Percebi que era importante, que o fazia, no fundo concretizei a coisa. Sim. Acho que isso também foi importante para o trabalho. Porque houve momentos que eu pensei, ok, eu não estou a conseguir, porque houve pinturas que eu comecei em janeiro, pinturas que estão aqui na exposição, e que só acabei tipo uma semana antes de as vir montar. Elas estavam ali e depois há uma paz, não é? Ou melhor, eu encontro uma paz nessa coisa de hei de encontrar. Estou aqui a trabalhar nesta imagem, ela há de aparecer, não vou desistir. Mas também há momentos de muito desespero, não é? Que pensar, ok, mas será que isto sequer vai ser alguma coisa? Eu estou aqui a trabalhar. Eu não sei. Então, este período de preparação também foi pontuado de imensos momentos de questionamento e isso, num ateliê sozinha, era aí que eu queria chegar. É muito diferente. Porque quando estou lá num ateliê, eu estou a trabalhar comigo. Mas de repente, se começa a desatinar com alguma coisa, olho um bocado para o lado e está ali outra pessoa a fazer outra coisa e está tudo bem. Aqui eu estou sozinha. E eu olho para o lado e continuo sozinha. E essa disciplina também é muito importante. Tipo, ok, então se calhar é melhor sair daqui em vez de começar a odiar tudo e a achar que é... Mas pronto, acho que se calhar já devagar. Quais foram os maiores desafios que tiveste de enfrentar enquanto preparavas esta exposição? Esses desafios influenciaram os resultados que aqui apresentas? Maiores desafios? Talvez os títulos. Porque eu não consigo não dar títulos. Acho que as coisas... Também gosto de escrever, então a palavra escrita também é uma coisa que acompanha muito a minha prática. De ateliê, os caderninhos pretos, estou cheia de caderninhos. No ateliê e em casa e nas carteiras e em todo lado. E esta exposição, eu estava a trabalhar nas imagens e não tinha nomes para elas. Acho que é isso. O nome é uma palavra, se calhar, mais acertada do que título, neste caso. Não tinha nomes, não sabia o que é que eu lhes podia chamar, sabes? E isso estava-me a custar. Porque, por um lado, porque é que eu tenho que as nomear? Não é? Porque é que eu tenho que dizer o que é que elas são? Porque, na verdade, o nome, de uma forma muito... se calhar prepotente, é pôr ali um rótulo naquela coisa, esta coisa é isto. E entrei nesse conflito. Mas depois a coisa foi surgindo, porque depois também escrevi uma sinopse que me ajudou. Ok, deixa-me lá sentar aqui a escrever 3 linhas sobre o que é isto. E isso ajudou-me. E tinha aquele poemazinho que está lá. Era um texto que estava nos meus cadernos, estava num caderno lá para trás, em 2024, e que eu tive sempre a reescrever, sempre a editá-lo, e está sempre físico, ou seja, é tudo escrito nos cadernos pretos, tenho versões e versões desse texto ao longo do tempo até agora, e fui buscá-lo, tipo, é aquilo, que tem a ver com uma experiência dos Açores, mas foi escrito já cá. E depois acho que fiz as pazes com essa coisa de porque é que eu tenho que dar o nome e comecei a compreender o que é que as imagens também me queriam dar.
e o que é que eu também queria dizer sobre elas sem as prender. Porque se calhar é mais isso. É um acrescento e não um rótulo. Qual costuma ser a tua rotina? Que técnicas ou materiais preferes usar e porquê? Na minha rotina de ateliê. Pode ser rotina de ateliê, uma rotina que complementa a tua prática no ateliê. Acho que tenho que lá ir todos os dias. Isso é assim importante. Para mim. Mesmo que não vá fazer nada aparente, estar lá na presença das coisas é importante. Para mim. E por isso há esse rigor da assiduidade. Eu sinto que isso é importante. E depois, quando vou, é limpar a paleta. Uma coisa que para mim é importante, e para mim, se eu saio do ateliê à pressa e não consigo lavar os pincéis, parece que alguma coisa não está bem. Porque é importante, eu só, ok, agora vou parar o que estou a fazer, porque eu pinto a óleo. E gosto de lavar os pincéis porque os meus pincéis não são muitos e eu já os conheço muito bem. Então eu gosto de limpar a paleta e lavar os pincéis para no dia seguinte saber, ok, eles são lavadinhos e mesmo que eu não vá usar a mesma cor que usei, ao menos está lavado e posso. Então o lavar os pincéis para mim é importante porque o óleo suja muito e se o pincel estiver mal limpo é um desatino. E eu também fico assim, às vezes com as pressas e isso também é engraçado porque eu pinto a óleo, às vezes lápis de cor antes, ou pastel seco, ando a descobrir os pastéis pastel seco, e o óleo trouxe-me uma paz de ok, a pintura é uma conversa, eu não me posso apressar, porque senão vai borrar a tinta e vai chatear-me porque não estou a dar o tempo e não estou a saber conversar, nem ouvir, nem nada. E o óleo tem isso, não só na pintura, porque tem o seu tempo de oxidação, mas depois em tudo o resto, tipo a paleta limpinha, o pincel limpinho. E eu gosto disso, eu gosto de ter uma rotina porque tudo o resto é tão fora, é tão sem rotina e que pronto, se eu tiver essa estrutura parece que consigo controlar aquilo que não é nada controlável. Existem artistas, movimentos, livros, filmes ou outras formas de arte e expressão que influenciaram estes trabalhos? Quais e porquê? Estes em específico? Sim. Não sei, eu gosto muito do cinema, mas eu não sei se vejo assim alguma influência direta. Portanto, de tudo o que disseste foi mais a viagem e toda... Sim, e a vida e as leituras. No geral, nada muito específico. Talvez não. Andava a ler no início, quando comecei, uns poemas do Herbert Welder, assim muito ligados a tipo essa imagem da casa e da infância, mas assim em específico eu acho que não há uma referência muito assim, eu vi isto e quis logo fazer isto, acho que não. As coisas que estão no meu ateliê, ou seja, estas obras no fundo resultaram de um acumular de acontecimentos, de referências, não foi uma exposição pensada, estruturada, com uma bibliografia específica. Não. Foi uma coisa mais, foi uma resposta a algo. Sim, até porque eu vinha desse lugar da bibliografia específica, porque tinha acabado de defender o meu trabalho de mestrado e de fazer a exposição e vinha desse lugar cheio de bibliografia. Por isso, se calhar, essas coisas todas a marinar, tipo os textos do Jean-Luc Nancy sobre o desenho, mas ao mesmo tempo há um disco maravilhoso do Rodrigo Amarante, que é o Cavalo, e eu ouço muito esse disco no ateliê.
Ou seja, muita coisa. A Lúcia Lima, da Maria Velho da Costa, que é um livro, um romance dela lindo, também está sempre a marinar. Depois há um livro que está sempre ali na minha mesinha do ateliê, que é o Jockey, da Matilde Campilho, que é um livro de poemas, também muito cheio de ritmo e de cidade. Mas acho que assim, uma referência muito, muito direta, não estou a ver. Tenho essa do vulcão, do mergulho. Ok. E que já é uma grande referência. Envolve muita coisa. Sim. Como é que te sentes perante a reação do público às tuas obras? Estas, especificamente. Acho que foi muito engraçado, porque apesar de tudo, é plasticamente um trabalho diferente das coisas que eu andava a fazer. E se calhar onde eu mergulhei mais na pintura. Antes o meu trabalho tinha muito de desenho, mesmo sendo o óleo. Tinha muito o gesto do desenho, e aqui eu trabalho muitas revelaturas e ganhei muito esse gosto de fazer sessões e sessões e sessões e sessões numa imagem. E por isso foi engraçado, não só porque eu não tinha apresentado nada do que apresentei aqui antes, nem assim para os mais próximos, mas acho que é muito bom ver que as pessoas, apesar disso, que conseguem relacionar-se com o trabalho. Não sei se responde, mas... Responde, sim. Mas eu gosto. O momento da inauguração é sempre assim difícil e estranho, mas ao mesmo tempo é muito bom. Porque as pessoas vêm dar de braços abertos. E porquê que é difícil e estranho? Porque é uma exposição imensa. Parece que há uma intimidade, ainda por cima um trabalho que foi feito ali, só comigo, que de repente é exposto. Acho que há uma intimidade que fica ali para toda a gente ver. E quase como se... Mas depois há outro lado, que é a partir do momento em que o trabalho está assim, já não é meu, então... Ou seja, é bom também por isso. Porque há uma... Ufa, ok, já está. O bebê já nasceu. Mas ao mesmo tempo há sempre assim uma... Sempre difícil. Mas depois já está aí, é bom. Acho que é porque é essa fase da transição. Mas porque o momento de montar a exposição, pelo menos, é super engraçado, porque se apercebe... É uma oportunidade para ver as coisas outra vez e de uma forma diferente. Agora vamos falar sobre metas. Já alguma vez pensaste se a tua arte vai sobreviver ao longo do tempo? Se vai sobreviver ao tempo? Ou se vai degradar, é isso? Mais como a influência que a tua arte pode vir a ter Não. nas gerações futuras. Não penso muito sobre isso. Não. Até quando estou a pintar também não estou a pensar no espectador, quanto mais no futuro. Sabes, de como é que aqueles trabalhos vão ser percebidos daqui a 50 anos, não sei. Porque, não sei, talvez porque faço para mim e acho que eles têm a ver com esse momento presente. Por isso, depois, se ficarem para os outros momentos, está tudo bem, mas quando eu estou a fazer, não estou a pensar nisso. É uma forma interessante de pensar na arte nesse sentido. Pois ninguém me tinha feito essa pergunta e eu estou a chegar à conclusão que nunca tinha mesmo pensado sobre isso. Ainda bem que aqui estamos a falar sobre o assunto. Exato. E não quer dizer que vais pensar na questão quando fores para casa. Mas nós sabemos que existem muitos artistas, muitos pintores, escultores, enfim, que fazem as coisas com essa intenção. Portanto, também é interessante pensar, falar individualmente com cada artista, cada pintor, enfim, e perceber se existe essa intenção, se já pensaram se as suas obras vão sobreviver ao longo do tempo. Pois, na verdade, quando eu vou preparar madeiras para pintar, eu dou-lhes
dou-lhes assim uma preparaçãozinha de cola branca com água e o que me disseram foi para fazer isso, para depois a madeira não apodrecer e tipo, tudo bem. Ou seja, eu se calhar quando estou a dar aquela cola branca, depois descobri que aquilo quando seca é lindo porque a madeira às vezes é super macia e a cola, quando passa a cola, essa mistura de cola com água em todos os lados e arestas e margens e tudo, a cola dá-lhe uma textura, dá-lhe tipo uma rugosidade. E eu adoro isso porque gera atrito ao pincel e eu adoro, mas na verdade, se calhar o primeiro instinto é ok, que é para isto não apanhar bolores. E depois quando acaba a pintura fica ali um bocado, mas depois é embrulhada num papelico e posta no arquivo. Por isso, esses gestos que eu faço assim diariamente é mais para a coisa também não ficar uma grande confusão. Não estou a pensar como é que vai ser daqui a 50 anos. Claro que era bom se elas não apanhassem bolor, mas também se apanharem, pronto, era porque tinham que apanhar. Esperemos que seja daqui a muitos mil anos. Quais são os teus objetivos a curto e longo prazo como pintora? Assim, objetivos super práticos é não parar. Não é? Estávamos a falar sobre isso. A exposição inaugurou e eu na segunda-feira fui logo para o ateliê. Porque é aquela conversa, ver as coisas na parede foi logo motivo para fazer mais perguntas ao trabalho e querer fazer outras imagens. Para mim é prioridade poder não parar ao fazer tudo para que isso possa acontecer. De resto, não sei. Eu acho que o trabalho dirá. Acho que depois as coisas, tipo, os momentos e as oportunidades vão se encontrando e vão se fazendo. Por isso eu não sei, não tenho assim um objetivo. Eu quero é continuar a trabalhar. E já é um grande objetivo. Porque tal como partilhaste, envolve muita coisa, uma rotina e uma estrutura, aparecer, que por si só, e acredito que existam dias em que não te apetece aparecer e só o facto de ir para o ateliê já é uma missão cumprida, portanto é um grande objetivo continuar a andar. E existem projetos futuros que gostarias de partilhar? Ou ainda são um segredo? Eu tenho um projeto que está assim, ainda muito embrião, a 4 mãos, com esse meu amigo Ricardo. Mas pronto, nem eu sei muito bem. É tão embrião que ainda há assim tão poucas peças que me faz não saber muito bem o que é que posso, ou o que é que posso dizer para dizer o que é, mas pronto, os textos do Ricardo lindos e alguma coisa que eu hei de fazer para os acompanhar. Há algum conselho que queiras dar a artistas a começar as suas carreiras? Acho que sim. A prática. A prática. O fazer. Sim, o fazer muito. E é tão bom quando uma pessoa quer fazer, permitir-se a fazer e fazer, só dá bom resultado, acho eu, porque é o pensar sobre as coisas e e questionar-se constantemente. Acho que a prática do ateliê às vezes é tão difícil porque é tão presente esse questionamento, torna as coisas assim às vezes um pouco duras. Questionar sempre e constantemente o que se faz, mas depois tem um lado muito apaziguador, que é o encontro, quando há aquele pois é, torna tudo muito mais vivo, acho eu. Acho que é mesmo importante fazer e questionar o trabalho. Estamos agora a chegar à reta final do episódio. Passou muito rápido. Há algo mais que gostasses de partilhar connosco? Tipo o quê? O que te vier à cabeça? Sobre o teu trabalho, a tua prática, alguma sugestão que queiras deixar, algo que te passe pela cabeça e que aches importante deixar aqui? Não sei, queria dizer que esta exposição aqui na Monumental, que foi um prazer enorme. O espaço é impressionante, tem uma força enorme. Acho que é mesmo bom poder expor assim num espaço com
com vida, com imensa história. Estou muito contente com esta oportunidade. Se calhar posso deixar esta mensagem, que foi mesmo um prazer. Nós é que agradecemos a tua presença aqui, portanto, porque é sempre, lá está, é bom ver trabalhos diferentes e com backgrounds diferentes e práticas que no fundo acabam por expressar aquilo que o artista é e sente e quer. Nós é que agradecemos para essa. E como podem as pessoas acompanhar o teu trabalho? Eu estou no Instagram, apesar de não ser ótima porque não estou sempre a publicar, mas acho que é uma plataforma que eu adoro. Adoro no sentido em que eu, quando abro o meu Instagram, gosto de ver as coisas que lá estão, porque sigo pessoas que adoro e espero, e pronto, e como vou também pondo as minhas coisas, acho que se alguém quiser saber, o mais rápido é lá, assim, o mais imediato. Se não, tem lá o meu e-mail, podem conversar. E qual é que é o Instagram? É o Maria, depois tem 5 underscores e depois Pinheiro. Não tens nenhum site? Não, isso é um dos objetivos. Podia ter dito há bocado, era isso. Quero muito fazer assim um espaço que tenha a minha... que seja meu. Porque acho que faz sentido. Também para a forma como se vê o trabalho, como se percebe o trabalho. O Instagram torna a coisa super... está ali, é igual. Acho que um site transforma um bocadinho a forma como se percebe e eu posso manipular também isso e isso dá-me um certo gozo, saber que posso fazer criar isso. Então, sim, é um dos objetivos. Sim, mas criar uma casa digital, sim, para as tuas e desenhá-la até ao milímetro. Isso é uma ideia que me dá assim um entusiasmo. Ok, então brevemente vamos Sim. ter um site teu. Muito obrigada, Maria, pela tua participação e sucesso no teu percurso. Aos que nos estão a ouvir, agradecemos a vossa companhia e contamos convosco no próximo episódio de Limonadas. Obrigada, eu.